Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva. Vamos fazer um unboxing do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical. Quem, por acaso, não tiver bem interessado, não tiver bem informado, não tiver por dentro, nós estivemos presentes no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, que foi no Rio de Janeiro. Sobre isso, nós temos aí para falar sobre o local, o Rio Centro, que deverá ser objeto de um vídeo específico sobre isso. E vamos falar alguma coisa sobre as palestras. Muito bem, a gente fez a inscrição, chegando lá, o credenciamento. Também posso adiantar para vocês que esse foi meu 5º congresso, dos 9 produzidos pela CPAD. Esse é o meu 5º. Eu estive no congresso de Natal, congresso de São Paulo no AMB, estive no congresso de Salvador, estive no congresso de Maceió e estive nesse agora do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro que eu fui sem levar uma caravana. Nos outros 4 anteriores levamos sempre uma caravana aqui de Brasília, mas desta vez fomos só minha esposa e eu. Então vamos lá para o unboxing. Então recebemos essa pasta aqui e vamos falar então um pouquinho dela, né? Logo de cara, houve alguns comentários. Poxa, mas por que a pasta vermelha e preta? Mas foi o que a CPAD entendeu. Aí tinha essa caneta, ela escreve aqui e também tem esse marca-texto aqui. Aí vamos abrir agora a pasta. Abrindo aqui, distribuir essa garrafa d'água. Aí quando eu vi a garrafa para a gente poder levar água, essa garrafa aqui, quando eu vi, eu me lembrei logo de Brasília, né, que não chove aí há mais de 100 dias e a gente precisa ter um cuidado redobrado. Mas foi entregue essa garrafa, era um dos componentes. Havia o crachá, esse aqui foi o meu crachá, eu usava, pendurava, então crachá bonitinho, está aqui. Aí teve esse catálogo de educação cristã 2017, então somente o catálogo dos produtos da CPAD também estava contigo. Esse bloquinho de anotações, eu cheguei a anotar aqui algumas coisas no primeiro momento, mas depois eu vi que tinha mais material e dava para a gente poder anotar no próprio material. Aí aqui agora as coisas mais interessantes, né? Esse é um livro que parece pequeno, né? É pequeno realmente porque, assim, no volume, né? Mas é um assunto espetacular. As 95 teses de Lutero. Então foi entregue. Quem esteve lá no congresso recebeu também isso aqui. Depois disso, tem esse convite para um culto que será celebrado na ilha de Villers-Gagnon. Na ilha de Villers-Gagnon foi realizado o primeiro culto protestante do Brasil. E vai haver um outro culto lá. Aí também recebemos esse livro aqui, ó, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da CGADB. É bem interessante, eu confesso que eu senti a falta de uma publicação dessa. É claro que a declaração de fé, ela precisa espelhar o que diz a Bíblia, enfim, mas foi feito com um trabalho aí, segundo informações que eu vi, acho que o pastor Elianai Cabral falou que foi um trabalho de 2 anos dentre as pessoas lá da CGADB, da CPAD, trabalhando nesse produto. Então está bem interessante, agora falando com detalhes sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então foi mais, isso aqui também nós recebemos. Aí aqui é um livro de instrução, guia do participante, e
Nesse caderno aqui tinha os principais assuntos, a programação, que a gente tinha dificuldade de saber antes, mas aqui estavam aí as plenárias, dizia qual era a ordem das plenárias, quem seriam os palestrantes. E aqui já chega em algo aqui que me chamou a atenção, eu fiquei muito feliz, viu? Aqui, ó, louvor e adoração, ó. Aí tem Vitorino Silva, Lília Paz, Marcelo Santos, Quarteto Gilead, Rafael Dias e Greide Damas. A Lília Paz e Vitorino Silva eu estou acostumado a ouvir nos outros congressos, são baita cantores, são referências no meio evangélico, mas eu me lembro que tem 8 a 10 anos, eu fiz um e-mail e mandei para a CPAD, colocando ali a minha colaboração. Por que a gente não via no púlpito, entre os palestrantes, entre os cantores, pessoas de cor negra? Pois é, aí está aqui, ó, o Marcelo Santos responde essa minha pergunta. Não sei, teve alguns congressos, 1 ou 2 aí que eu não fui, mas agora isso já é uma realidade. Mas fica devendo a CPAD um palestrante negro, sim, continua devendo. Se for o caso de dizer que no Brasil não tem nenhum negro que esteja em condições, aí a gente tem que lembrar, né? Porque vem palestrantes dos Estados Unidos também. Aí se disser que não tem nem no Brasil nem nos Estados Unidos, bom, aí eu sugiro que procure na Europa e no resto do mundo, que em algum lugar do mundo vai encontrar um palestrante negro para poder vir fazer também uma palestra aqui no congresso da Escola Dominical. Se eu falei há 8, 10 anos, chegou aqui um cantor, então já fico esperançoso. Quem sabe já no próximo eu já seja atendido nisso também, né? Então esse aqui era o guia do participante que tinha lá. Aí, ao final de tudo, nós recebemos esse certificado, eu também recebi o meu, cada um que foi, uma filazinha lá, mas também nada que desse para comprometer, não. E as pessoas, quem não recebeu lá, as informações que a gente possuía era que as pessoas poderiam depois ter também receber pelos correios. Aí foi distribuído essa revista Ensinador Cristão, Conhecimento e Poder. Então está aqui também uma revista bastante interessante que pode ajudar os professores de escola dominical, como eu também, onde eu também me encaixo, né? E eu deixei por último, justamente aqui, como é que a gente vai chamar? Esse caderno aqui com todas as instruções do congresso. Esse caderno ele tem aqui as plenárias, aí é que tem o esboço dos grupos de workshops, de oficinas, né? Também tinha aqui também o que ia acontecer em cada oficina e seminários, enfim. Aí sobre isso aqui eu já queria dizer o seguinte: uma irmã me perguntou o que acontece nesse congresso, esse congresso é bom? Olha, na minha avaliação vale a pena. E seria até um contrassenso eu dizer que não vale a pena, que não é bom, se eu estou indo pela 5ª vez, né? Se eu estou indo pela 5ª vez, então não há motivos nenhum para eu dizer que não vale a pena. Claro que vale, o congresso é muito bom. Esse ano, o tema do congresso era muito ligado à reforma, né? Então o tema, celebrando os 500 anos da reforma protestante. Aparece aqui, esse era era a logomarca do congresso. Outra coisa que eu também não entendi, por que esse céu ficou vermelho, o céu da CPAD. Realmente eu não sei quem teve essa ideia. Se eu tivesse a oportunidade de fazer um voto, eu jamais votaria no céu vermelho, mas foi o que saiu. Então, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. E sobre isso, das 12 plenárias, eu destaco as 5 que falaram das 5 solas. Meu irmão, o congresso é cultura. As 5 solas que são uma expressão em latim atinente à Reforma Protestante, né? Então, as cinco solas, que é somente as Escrituras,
aportuguesando agora, né? Somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus dê glória, e ficou faltando um, e somente a fé. Então, os 5 solas. Olha, dessas 5 plenárias, 4 eu destaco assim que foi uma pancada. E de boa, danada de boa. Uma pancada danada de boa. Começar pela primeira foi do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto deu simplesmente a lógica, né? Porque ele é bom mesmo. Então, amo demais o pastor Antônio Gilberto, é uma referência da igreja de Cristo no Brasil e, se a gente for para o lado social, da igreja evangélica no Brasil. Então, Deus diz que está fazendo 90 anos, que Deus dê outros 90 anos ao pastor Antônio Gilberto. Então, a plenária 1, pastor Antônio Gilberto. Aí teve, que foi sobre as Escrituras, Sagradas Escrituras, né? Sola as Escrituras, aí tem a expressão em latim que eu prefiro não arriscar. Eu prefiro ficar no português mesmo. E teve a segunda, Solus Christus, Jesus, nosso único Salvador, foi a palestra do pastor Cláudio Honor de Andrade. Como sempre, muito bom. E onde eu estava, o sentimento que a gente teve, parece que ele falou 45 minutos, o sentimento que a gente teve é que, 45 minutos, mas já acabou, porque foi bom demais, muito edificante. Eu estou falando, quando eu digo bom, bom no nível teológico e bom no nível espiritual. Coisa rara de se ver em igrejas. Quando é pequena, porque é pequena, e quando é grande, porque é grande. Quando é congresso, é porque congresso tem muita gente. Quando tem pouca gente, porque tem pouca gente. Então, o que eu estou falando aqui, quando eu digo bom, é porque era bom, foi bom teologicamente, bom na área do ensino e bom na área espiritual também. Teve a plenária, só a graça, né? Salvação oferecida a todos, do pastor Ezequiel Soares, também muito boa. E chegamos, teve a plenária também do pastor Alexandre Coelho, Solas Dei Glória. Acho que está bom o latim, senão eu fico devendo. Mas é somente glória a Deus. Eu confesso que o pastor Alexandre Coelho, ele me surpreendeu favoravelmente, positivamente. O homem, quando começou a falar, numa unção, num conhecimento, o material dele está muito bom. Então, olha, até agora, das 5 eu falei de 4. A gente estaria falando, então, de 80%. Desses 80%, dessas 5, eu não vejo motivo para se fazer nenhum reparo, só elogios. Mas chegamos aqui à plenária 4, que foi do pastor Clayton, se for português é Clayton, né? Ivan Pomering, que é o mesmo escritor da revista da CPAD. Eu coloco, é a minha avaliação. Eu paguei o congresso e vou dar a minha opinião. Eu coloco, dentre as plenárias que eu ouvi sobre esse assunto dos 5 solas, eu coloco essa um pouquinho abaixo das outras 4. E vou dizer por quê. Em determinado momento, aqui na página 20, está escrito assim, na página 20 do lado esquerdo: fé é diferente de crer. De fato, é mesmo. Podemos crer nas autoridades, na igreja, nas pessoas, nas instituições, porque sabemos de antemão o que esperar delas. Aí eu botei uma interrogação, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que o irmão, em que mundo ele está vivendo? Em que país ele se encontra? Fé é diferente de crer. Sim, é diferente de crer. Agora, podemos crer nas autoridades. Quais autoridades em que nós podemos crer neste momento no Brasil em 2017? Na igreja. Bom, aí se a gente falar, tem que explicar. Igreja de Cristo, a igreja do Senhor, essa é a igreja pura, essa é a igreja perfeita. Teve uma lição aí sobre a igreja e nós abordamos muito isso
nos nossos vídeos. Aí, essa questão aí vai muito bem. Agora, existe também a igreja social. Essa parte do social, porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela é formada pela união das pessoas que estão em Cristo em toda parte do mundo. Já a igreja social é a igreja que está lá prevista no regimento interno, no estatuto. Ela tem pessoas. Então, na maioria delas, vai ter trigo e vai ter joio lá no meio. Isso quer seja no meio da membresia sem cargo e também no meio da membresia também com cargos. Também entre dirigentes, também entre pastores, também entre cantores. Vai ter trigo e vai ter joio. Então, do jeito que ele colocou aqui, podemos crer nas autoridades. Que autoridades? De que país? Na igreja, se não explicar direitinho, e não parece que foi essa a intenção dele, eu acho que ele generalizou mesmo. Nas pessoas. Que pessoas? Como a gente sair crendo nas pessoas absurdamente? Nas instituições. Pelo amor de Deus, faça uma enquete na sua vizinhança e vê qual é o nível de confiabilidade que hoje o brasileiro tem nas instituições. Está uma falência moral no Brasil, está uma falência nas instituições. E aqui a gente tem que dar a mão à palmatória, inclusive no meio das igrejas também. Como dizer que você pode crer de antemão nas instituições? Porque sabemos de antemão o que esperar delas. Eu sei o que a gente deveria esperar, mas saber o que virá não dá para saber. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor Israel pegou pesado agora. Isso pode ter sido um deslize. Olha, o primeiro deslize foi escrever. O segundo deslize foi falar de púlpito. E aí ele não falou para mim. Ele falou para toda a plenária que estava ali. Está difícil para mim quantificar, mas eu vou chutar, sei lá, 3.000, 4.000 irmãos que estavam assistindo. E aí, tem mais um detalhe. O ilustre pastor Clayton Ivan Pomerini, ele é também o escritor da revista desse trimestre, da revista da Escola Dominical. Aí, ó, está aqui. Nessa revista, eu uso a revista do professor, evidentemente, na página 12, aí falava sobre a instituição da Páscoa. Você vai ver como as coisas fazem sentido. Aí começa assim, o livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Isso aqui foi a primeira. Quando eu comentei essa lição, e ele está lá no nosso canal, quando eu comentei, eu chamei atenção para isso aqui. Peraí, a revista é escrita em português, a revista é para um público majoritariamente de brasileiros. Bom, então se você vai falar sobre independência, tem que falar da independência de um país, você tem que medir com a independência do Brasil. Não tem outra maneira da gente entrar nesse assunto aqui. Pois bem, a independência do Brasil foi em 1822. Só que ficamos independentes de Portugal. Quem ficamos? As pessoas que eram livres. Porque havia uma multidão de escravos que continuaram escravos. Você já parou para pensar nisso? Pois é. A abolição da escravatura só se deu em 1888, ou seja, 66 anos depois. Nesses 66 anos, continuaram nascendo e morrendo escravos no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, para fazer a libertação dos escravos. Pois é, afrodescendentes engrossaram as fileiras dos cerca de 5 milhões que morreram escravos, que nasceram escravos no Brasil. Pois é, aí ele já colocou aqui que a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado. Pelo amor de Deus, não repita isso na sua classe. A Páscoa foi Deus tirando o povo de Israel da escravidão do Egito com mão forte. Deus tirou o povo de lá, o povo saiu, levaram seus gatos, que é a abolição da escravatura no Brasil, os escravos saíram, agora vocês estão livres, com a mão na frente e outra atrás. Sem casa, sem ter instrução, sem ter direito à educação, sem ter direito a nada. Pois é, mas lá não. Saíram eles lá. Diz a Bíblia
que eles receberam inclusive joias que as próprias famílias egípcias davam para eles saírem e recomeçarem suas vidas e prepararem um culto ao deserto. Eles saíram tão forte, foi tamanho o poder que Deus deu ao povo de Israel sob a liderança de Moisés, que eles inclusive rapidamente passaram a vencer inimigos mais poderosos do que eles, inclusive o próprio Egito no Mar Vermelho. Então não pode fazer uma comparação dessa, porque desvaloriza o grande feito que Deus fez no Egito ao tirar o povo de Israel, ao libertar o povo de Israel, e não engrandece em nada o que aconteceu na história da independência do Brasil. Isso precisava ser dito. Então, são 3 aspectos, o que me leva a crer que o nosso comentarista parece que ele tem essa tendência de dourar a pílula quando vai falar do Brasil, quando vai falar das autoridades. A última coisa que a igreja precisa nesse momento é de alguém que venha camuflar o que de fato está acontecendo no Brasil. O Brasil passa pelo seu pior momento da história. E aí, parte desse problema é a própria igreja, que também passa pelo seu, talvez também pelo seu pior momento da história. Então não há clima para se fazer isso. A igreja precisa de pessoas que preguem a palavra de Deus. Agora, não cabe a gente misturar as duas coisas. Jesus breve voltará, que bom. Aí, ao mesmo tempo, eu digo que o branco é preto. Ao mesmo tempo, eu digo que o sujo é limpo. Não pode. Jesus breve voltará. Assim como o branco é branco, como o preto é preto, assim como o limpo é limpo, assim como o sujo é sujo. Tem que contar a história toda. Então, essa parte aqui, a gente precisa dizer. Muito bem, mas então, no unbox, a gente então recebeu a pasta volto a mostrar aqui, com esse caderno, veio também, e aí depois eu soube que havia essa outra pasta aqui, só que essa aqui tinha que comprar. Não era R$30, eu preferi comprar, achei ela bonitinha, também fica uma lembrança do Congresso, embora o que está escrito aqui, 43ª AGO e da CGADB, mas tudo lá, vai lá que seja, mas achei essa pasta bonita, e ela vinha com essa canetinha aqui, Então, canetinha, conferência de escola dominical, a canetinha também é de outro evento. Mas foi isso. Se você foi, então, ao Congresso, coloque aí suas impressões, concordando comigo, pode fazer seu comentário, se discordar também, porque a gente sempre diz nesses casos, né? Falando o estilo, né, que se deve ter. Nós somos evangélicos e estamos falando de assuntos que de alguma maneira dizem respeito à Bíblia. Então, se tudo for dentro desse trâmite, se você discordou, alguma coisa que eu falei aqui, você viu diferente, ou que deveria acrescentar, pode colocar lá. Isso aí estará no nosso canal, e as caravanas foram apresentadas, eu estava dizendo, né, caravanas de todos os estados do Brasil. Achei muito bonito. Anunciou a caravana de um estado, acho que era Mato Grosso do Sul, onde tinha apenas uma pessoa. Poxa, eu achei muito lindo. Durante alguns congressos eu passei por isso. A gente ia levar, como eu falei, eu fiz 4 caravanas em congressos anteriores e sequer éramos apresentados, né? Sequer éramos mencionados. E agora não, a recepção foi nota 10, parabéns aí à diretoria da CPAD, a organização, nesse aspecto. A questão também que eu faria aí um reparo também é a questão da música, né? Uma melhor coordenação de música também poderia ajudar, né? A irmã foi cantar um hino lá, e aí a equipe de louvor tinha cantado o mesmo hino 5 minutos antes. Eu acho que isso aí foi alguma falha ali, mas que deve ser corrigido. Esse congresso é um congresso aí a cada 2, 3, 4 anos. Esse tipo de situação a gente pode melhorar. Tudo que eu falo aqui é porque eu sou evangélico, sou crente, sou pastor, sou da Assembleia de Deus. Eu acho que a Assembleia de Deus é a melhor igreja, porque se não fosse eu não estaria nela, e eu falo para melhorar. Essa é a minha intenção. E para melhorar a gente precisa falar. Isso é como família, né? E a voz que eu tenho para falar é esse canal, né? Se eu ficar falando dentro de casa não adianta nada, então a voz que eu tenho para falar é essa aqui. No mais, é isso. Aguardo você, curta, compartilhe.
comente, clique no gostei e se você também se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, e se você também tiver alguma impressão, alguma coisa sobre o que aconteceu nesse 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, você coloque aí o seu comentário que será bem-vindo. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, se Deus quiser, até o próximo, em nome de Jesus, amém.